Assum é plural, Assum é digital. Assum é plural, Assum é digital. Pet Zoom. Oferecimento Iamotor. Vá de sonho, vá de moto. Vá de Iamotor, a sua concessionária Yamaha em Nova Friburgo. Começando um Pet Zoom, hoje, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, considerado o protetor dos animais e padroeiro da ecologia. Bem, ele nasceu em Assis, na Itália, em 1182 e seu nome, Francisco Bernardone. Ele era filho de um comerciante rico de tecidos, mas foi gradativamente se desinteressando pela vida mundana, até converter-se, e abraçar a pobreza da vida. Assis era um jovem de alma sensível, cheio de amor pelos pobres e por Deus, e soube ver o rosto de Deus espelhado na natureza, não apenas nos animais, mas em tudo que Deus criou. E essa é uma lição que a gente deve aprender com São Francisco, encantar-se com a criação de Deus, com toda a beleza e harmonia, com a natureza e dar glória e louvor por isso. Há muitas histórias de São Francisco com os animais. E uma das histórias sobre o santo diz que bandos de andorinhas o seguiam continuamente, até formando uma cruz, em que nessa ocasião ele ia pregar em Alvino e disse: "Irmãs andorinhas, agora eu tenho que falar contigo." São Francisco era um irmão universal e admirado pela sua bondade com todos os seres vivos. Então coube a ele, em 1223, a ideia da criação do primeiro presépio com animais vivos no dia de Natal. É uma tradição que até hoje permanece viva e assim, claro, homenagear o Criador naquela criança divina. Quero fechar essa parte que a gente fala de Assis com muito carinho, nós todos que amamos os animais, a frase célebre dele, que eu acho que é uma frase profunda e bonita, que fala de: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Gente, me chamo Cauê Monteiro. Eu vou falar um pouquinho agora da parte da minha especialidade, que é animais silvestres e pets não convencionais. E eu vou tratar um pouquinho sobre jabutis, cágados. São animais que são comuns de serem encontrados em sítios. Têm uma vida longa, então eles acabam que são passados de geração em geração, ou sempre tem um amigo ou alguém que vendeu o sítio ou que precisa se desfazer. E é importante a gente ter uma noção de algumas coisas que são importantes para ter cuidado em relação a essa espécie. É muito comum a gente ter erro de manejo em relação à parte nutricional e alimentar. Então, se você cuida de um bichinho desse e não sabe se está fazendo direito, procura a gente vai te orientar, traz a dieta que você tem acesso, que você tem em mãos, e a gente consegue às vezes corrigir alguma coisa e isso vai ajudar bastante na parte metabólica. É importante saber que na época de frio o metabolismo deles reduzem bastante, nem sempre se é associado a alguma doença, então vale a pena a gente sempre trocar uma ideia com o veterinário que dá assistência a esse petzinho, para saber se isso é sazonal ou se isso é alguma situação que ele está passando. E uma atenção especial que a gente tem que ter, que é muito comum aqui na clínica, é a gente ter que fazer cirurgia daqueles jabutis que tem na sua rotina anual a postura de ovos, mesmo que não tenha macho próximo, e que por algum momento, aquele ano em especial, ele não colocou o ovo. E aí nessa situação ele começa a parar de se alimentar, parar de se locomover, então a gente pode ter uma dificuldade na hora de expelir esse ovo e ter que abrir para poder fazer essa cirurgia e retirar todos os ovos que estão ali, prejudicando a saúde do animal. Com esse tipo de espécie, além das doenças metabólicas, esse é o caso mais comum que a gente tem aqui na clínica, que precisa de intervenção cirúrgica imediata. A gente tem sucesso muito grande com esse tipo de cirurgia, tá? Se o animal estiver num estado de saúde legal,
dificilmente a gente tem alguma intercorrência, né? Recomenda-se nessa situação a possibilidade, caso o tutor autorize já, de castrar o animal para que ela não venha a continuar a ter comprometimento na parte reprodutiva, e depois disso ela consegue ter uma vida longínqua e saudável, né, por bastante tempo. Bem-vindos a Olos Life Terapias Holísticas. Aqui, a doutora Isabela Cineelo, especialista em oftalmologia veterinária, cuida do seu pet com dedicação e vasta experiência. Nossa abordagem vai além do convencional. Observamos o pet e sua família, oferecendo uma visão integrativa do ser. Tratamos o corpo físico, emocional e espiritual por meio de terapias. Olos Life Terapias Holísticas. Agende uma consulta. E aí, amigos, o Pet Zoom selecionou 10 raças de pequeno porte que são mais escolhidas geralmente por quem vive em apartamentos, pois se adaptam com facilidade a ambientes pequenos. Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados para manter a saúde e o bem-estar do cão durante toda a sua vida. O nosso primeiro amiguinho é o Chihuahua, nativo do México. Ele é a menor raça de cachorro do mundo, pesando em média de 1 a 3 quilos e medindo entre 15 e 23 centímetros de altura. Apesar do seu tamanho, ele tem uma personalidade forte e corajosa. Agora, vocês sabiam que o Chihuahua é uma das raças mais antigas da América? E também em relação a cuidados especiais, eles precisam, ter um certo cuidado, porque eles geralmente, o Chihuahua tem a pelagem curta e também são propensos a problemas dentários. Enquanto a veterinários mais especializados, eles não necessitam disso, mas tem, obviamente, assim como todo cão, gente, tem acompanhamento regular. Eles vivem em média de 12 a 20 anos, uma das raças mais longevas do mundo canino. Agora vamos, uma das outras raças de porte pequeno é o Pomerânia. Ele é original da Alemanha e tem o Pomerânia é uma pelagem fofa, esvoaçante. Lembrando que o Lulu da Pomerânia, ele também é conhecido como o Spitz alemão, e dentre essas raças, as subespécies, também temos o Spitz anão, que é um menorzinho ainda. Então, o Pomerânia, ele é uma fofura, vocês devem conhecer, tá uma raça agora que está em alta. Eles pesam aí entre 1,5 kg a 3,5 kg e chegam a ter entre 18 e 30 centímetros de altura. Uma curiosidade interessante é que o Pomerânia ele já foi uma raça maior do que hoje, chegando a pesar até 14 quilos, mas que com o passar do tempo foi reduzido o tamanho através de seleções ao longo do tempo, e é um cachorro que, em relação a cuidados especiais, requer escovação diária, para evitar nós, e também vocês terem cuidado, uma atenção com problemas de pele. Então, é necessário idas ao veterinário regularmente e atenção também à saúde bucal, Realmente os pets, eles têm uma necessidade de fazer uma limpeza de tártaro, geralmente aí uma vez, durante a vidinha deles. Cada raça, cada pet vai ter a sua individualidade. O tempo de vida do Pomerânia é de 12 a 16 anos. E temos também na lista, entre os 10, o Yorkshire Terrier, é originário do Reino Unido. O Terrier, ele precisa ser escovado também diariamente, de pelo longo, e adora brincar. Agora, essa raça, que, como já disse, originária do Reino Unido, é conhecida pelo seu pelo sedoso e brilhante, com apenas 2 a 3,5 kg, e chega mais ou menos a medir de 15 a 23 centímetros de altura. É um dos cães mais populares do mundo. A minha colega de trabalho, a Luciana, tem uma Yorkshire, a Malu. Vamos mostrar imagens da Maluzinha, que até já gravou em alguns programas comigo, já foi minha assistente de produção. O Yorkshire, gente, requer essa escovação diária da pelagem para deixar ele mais bonito, saudável, E também são cachorros que são sensíveis ao frio. Então, em termos de veterinários, você é um cachorro também que tem que ter atenção à saúde dentária, mas não tem grandes dificuldades em relação à raça.
Uma outra raça que temos é o Bichon Frise, originário da Bélgica, e é um cachorro que adora brincar e ser cuidado. Então, essa raça encantadora, ela pesa entre 3 e 5 quilos e mede de 23 a 30 centímetros de altura. Seu aspecto felpudo lembra um pequeno algodão, e vocês devem saber qual que eu estou falando, é igual um algodãozinho mesmo, muito fofinho. E são conhecidos por ser excelentes cães de companhia. Entre cuidados especiais, né, ele tem uma pelagem densa, então é necessário tosas regulares, banhos frequentes para manter a pele saudável. Em termos de veterinário, não requer veterinários especializados, mas atenção também é pele. Eles vivem ali em torno, né, um tempo de vida estimado de 12 a 15 anos. E uma das outras raças é uma raça que eu particularmente sou apaixonada, os Lhasas apsus. Essa aqui é a minha assistente de produção, a Lola. Oi, pessoal! É uma raça que tem aproximadamente 25 centímetros de altura. É um animal independente e leal à família, estando sempre alerta para proteger. Uma curiosidade, né, que essa raça, os Lhasas, são originários do Tibete. E inicialmente eles eram criados em palácios reais com a função de ser guardas, porque eles têm tanto o faro e essa sensação de alerta muito apurada. E a origem, né, também é outra particularidade especial. Dizem que eles eram criados unicamente nos palácios reais e mosteiros, davam sorte e tinham poderes espirituais. Uma das histórias místicas é que esses pets eram reencarnação de monges no corpo de cães. Então, uma vez reencarnados, voltavam à vida humana como guardião do templo, né, dos mosteiros. Então, em relação a cuidados especiais, a gente precisa de escovação diária, porque realmente cria muito nozinho nos pelos deles. Cuidados com os olhos. Mandar um beijo para a nossa veterinária maravilhosa, Isabela Cineelo, oftalmologista. E em relação também à pelagem, né? Como vocês podem perceber, todos esses cães pequenos, geralmente, eles têm pelos longos, então todos requerem o mesmo tipo de atenção, que no caso é com a pelagem. O tempo de vida é de 10 a 18 anos. Isso aí, Lolinha, vamos viver 18 anos. E uma outra raça originária da França e da Bélgica, o Papillon, ele brinca, né? Ele gosta muito de correr em campo a céu aberto. Ele tem aquelas orelhinhas borboletas e ele chega a pesar entre 3,5 e 4,5 kg, medindo aí de 20 a 28 centímetros de altura. É um cão ágil, é inteligente e muito apegado a seus donos. Entre os cuidados especiais, é importante ver a orelhinha deles, manter limpa, porque são propensas à infecção. Então, é importante para quem dá banho em casa, por dentro das orelhinhas, nunca esquecer ela úmida, porque aí é a chance maior de ter uma otite, né, algum problema, infecção no ouvido. Cuidados regulares, como eu já falei, prestar atenção nas orelhas, e ele vive em torno de 12 a 16 anos. Outra raça muito fofa também é os malteses, né, do Mediterrâneo, é a origem deles. E o gracioso maltese, ele pesa de 3 a 4 quilos, é um cachorro também pequenininho, de 20 a 25 centímetros. É uma raça bem antiga e associada à nobreza. Então, em termos de cuidados especiais, é a pelagem, exige escovações diárias, e também em relação a problemas oculares, né? Bem parecido com alguns cães que eu já falei aqui, como, por exemplo, acabei de citar, os Lhasas. Então, tempo de vida entre 12 e 15 anos. Outra raça é o Apus Pinscher, né? É o Pinscher mesmo, que é uma raça que a gente hoje não vê tanto, né? É uma raça bem pequenininha. Ele é da Alemanha, de origem, é um cão cheio de energia. Acho que quem tem ou conhece Pinscher sabe, está entendendo o que eu estou falando. Pesa entre 3 e 6 quilos e mede ali de 23 a 30 centímetros. Esse cachorrinho tem uma aparência quase assim de um macaco, que lhe rende assim, esse apelido de macaquinho, né? Um macaco pequeno. De cuidados especiais, é necessário escovação regularmente e acompanhar, né, a propensão a problemas respiratórios. Então, ele não requer especialidades de veterinários sim, especializados, mas o controle regular, como todo animal, todo pet, né? A gente aqui está falando nesse momento de cachorros, todos vão requerer
visitas, né, regulares ao veterinário, tá bem atento à saúde do seu bichinho. Minha assistente de produção querendo ir embora, gente. A outra raça é o pequinês, né? Ele tem muitos pelos, né? O pequinês ele se assemelha ao Shih Tzu, né? Aos Lhasas, tá aqui são primos, digamos assim. É um cachorro nativo da China, pesa entre 3 e 6 quilos e mede entre 15 a 23 centímetros. É um cachorro que já foi, né, considerado muito querido pela nobreza chinesa. De cuidados regulares, adivinhem, claro, também em relação à tosa, né, aos banhos e também à respiração, porque eles têm essa facezinha, né, o rostinho é achatadinho, eles são considerados bracefálicos, assim como os pugs e o bulldog francês. Então, acompanhamentos regulares, se você tem um Pinscher, ele vive aí, uma raça que vive entre 12 a 14 anos. E a nossa última raça que a gente vai falar hoje, nesse quadro, são os Poodles, originários da França. É um cão que tem esse adestramento fácil, é uma raça bem inteligente e elegante também, né, pelo porte, pela pelagem, aí medindo entre 24 a 28 centímetros e pesando de 2 a 3 quilos. E em relação a cuidados regulares, tosas, exercícios diários, isso é um cachorrinho que tem bastante energia também. E em relação a idas ao veterinário, sempre vocês atentarem para a pelagem. E é isso, gente. O cão de pelo longo, que no caso são a maioria desses que eu citei, assim como a Lola, são cães que exigem escovação diariamente. E ao contrário do que muitos pensam, o cão de pelo longo não solta tanto pelo quanto aos cães de pelo curto, né? Os pugs, bulldog, mas são cães que soltam muito pelo, mas que você não precisa escovar. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro, independente de raça ou sendo os nossos vira-latinhas, nossos caramelos. É importante que vocês cuidem, estejam atentos à saúde dos bichinhos, né? Passeio diários, isso aí é mandatório para qualquer cachorro. É isso. Fica com a gente aqui no Pet Zoom, todas as sextas na TV Zoom. De um ônibus pro outro aqui no para ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. E tava em sua moto, mas com nenhum feliz. Então passou a se sentir total com seu sonho. E tava em sua moto, mas com nenhum feliz. Olá, amigos do Pet Zoom! Hoje eu tô aqui com a minha assistente de produção, a Lola, e o Dr. César. Dr. César, você é anestesista, não é isso? Isso, Eloy. Sou anestesista, né, com formação em anestesiologia veterinária. Legal. E como é que é essa especialidade? Quer dizer, a gente sabe o que o anestesista faz, mas tem tipos diferentes de anestesia para o pet? Sim, existem protocolos anestésicos, né, que se diferenciam entre si, tá? Basicamente, a gente entende que a gente vai encaixar o paciente dentro do melhor protocolo que ele necessita, né? Em função de idade, em função da patologia que vai ser, ou vai se tentar resolver, ou se for uma cirurgia eletiva, né? Uma castração de macho, de fêmea, uma limpezazinha de dente, né? Uma profilaxia dentária. Então a gente encaixa o paciente dentro de determinados protocolos anestésicos, tá? Existem procedimentos que na realidade não se faz necessário uma anestesia geral. Às vezes com uma sedação, uma tranquilização, um bloqueio local, você consegue fazer muita coisa, tá? Principalmente aquelas patologias que estão mais relacionadas com tecido, com pele, né? Uma coisa assim mais simples. Mais simples, né? E que também o próprio temperamento do paciente coopera para isso. Coopera. Né? Às vezes você tem um procedimento que ele é simples, pode ser resolvido com bloqueio local,
Mas mesmo com o paciente tranquilizado, em função do temperamento dele, né, de ser um paciente mais agitado ou realmente, né, agressivo, então você, apesar de um procedimento simples, você tem que subir um pouco isso daí, aí passar por um protocolo de anestesia geral. Tá? Mas essa sedação, né, ele fica assim mais sonolento, né? Isso, mas exatamente. Você causa... meio apagado, meio acordado, né? Na realidade, a gente faz, né, tranquilização e sedação. Isso varia o grau de depressão do sistema nervoso central, o grau de sonolência que você vai provocar no paciente, tá? Na tranquilização, o paciente ele fica com um grau, vamos dizer assim, de sonolência relativamente baixo, né? Então ele ainda interage com o ambiente, ele responde a determinados comandos, né? Mas se você olhar para ele está com aquela expressão sonolenta, né? O olharzinho fechando, querendo dormir, né? Já a sedação já é um avanço um pouco mais. A sedação que para nós humanos é anestesia geral, é não, isso? Não, seria a sedação mesmo. A sedação, comparativamente falando com o humano, seria um procedimento que você vai fazer num consultório de uma endoscopia, você recebe lá um benzodiazepínico, né? E você relaxa, às vezes você até dorme e você passa por uma endoscopia, uma colonoscopia, né? Então essa é a diferença, você tem um grau de depressão do sistema nervoso central um pouco mais acentuado, ou seja, a sonolência é maior. Para tá? ficar paradinho mesmo, para vocês poderem fazer o procedimento. Numa tranquilização, num paciente cão, basicamente, ou gato, o paciente ainda fica num decúbito que a gente chama de decúbito ventrodorsal. Né? Fica ainda aí naquela posição que a gente chama de esfinge, né? Às vezes movimenta a cabeça. Na sedação, o paciente ele sai dessa posição e entra em decúbito lateral. É como se ele fosse dormir mesmo. Tá? Nessa sedação, como é que é? É uma injeção que você bota um líquido ou bota alguma coisa para ele respirar? A tranquilização e sedação sempre é feita através de medicações aplicadas, né, intramuscular. Né? Algumas vezes intravenosa também. Tá? E aí, então, você, de acordo com o paciente, aquilo que vai ser feito, você vai escolher determinado tipo de medicamento para provocar tranquilização ou sedação. Porque você tem vários medicamentos que você pode utilizar, um arsenal terapêutico muito grande, né? Por isso que você tem que conhecer bem o paciente para saber qual que você pode usar naquele paciente específico. Você não vai usar um medicamento que serve para todos os pacientes, tá? Porque aí você vai de acordo, né, com a raça, possivelmente, a idade do paciente, né, peso. Aí claro. São algumas situações que a gente tem que levar em consideração, como você mesmo falou, a gente leva em consideração raça, a gente leva em consideração idade, o tipo de procedimento que vai ser feito, a duração do procedimento, tá? Por exemplo, a gente tem, né, os cães braquicefálicos, né, que são os pugs, bulldog, shih-tzus. Então, esses pacientes, como ele tem, né, uma alteraçãozinha, entre aspas, né, importante vias aéreas superiores, a sedação para ele, às vezes, é um pouco mais complicado, porque ele relaxa demais essas vias aéreas superiores, né, e aqueles pacientes que já têm uma certa dificuldade de respirar, aquele paciente que ronca muito, produz muito ruído na respiração, isso na sedação relaxa demais e você pode ter uma dificuldade maior para ele respirar, tá? Então, às vezes, nesse paciente, a gente prefere passar por uma anestesia geral, porque a gente vai garantir uma via aérea patente, tá? Aí já avançando para anestesia geral, né? Anestesia geral. São cirurgias mais complicadas, né? Assim, não, às vezes não. No braquicefálico, basicamente, não precisa ser uma cirurgia, né, mais complicada, mais invasiva, mais demorada. Pelo simples fato dele ter, né, vias aéreas modificadas, isso já torna ele um paciente que a gente tem que ter um cuidado maior. Não que a gente não tenha cuidado com todos, né? Mas com esses aí a gente acaba mudando um pouco o protocolo, às vezes a mesma intervenção cirúrgica que vai ser feita num paciente que não é braquicefálico,
a gente faz um protocolo diferenciado daquele que é braquicefálico. Entendi. Tá? Porque a gente precisa garantir uma via aérea patente, né? Um fornecimento de oxigênio para ele poder garantir toda a funcionalidade do organismo dele. Tá? E aí, no caso, a gente prefere evoluir para uma anestesia geral. Tá? Essa anestesia geral, aí já no caso, né? Já envolvendo todos os cães, não mais o braquicefálico, né? Mas a gente já vai envolvendo todos eles que necessitam passar por anestesia geral. Tipo, fazer uma cirurgia ortopédica. Isso, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia, a mesma eletiva, né? Uma castração, uma esplenectomia. Na anestesia geral, você tem basicamente, vamos dizer assim, 4 situações mandatárias, né? Você tem que garantir que o paciente esteja inconsciente, né? Tem que garantir que o paciente esteja relaxado, tem que garantir que o paciente esteja com as suas funções hemodinâmicas normais, tá? Ou pelo menos naquelas funções hemodinâmicas com os parâmetros aceitáveis durante todo o procedimento cirúrgico, tá? Então, para isso, a gente tem basicamente 2 protocolos anestésicos em anestesia geral. A chamada anestesia geral inalatória e anestesia geral intravenosa. Tá? Hoje em dia, o termo anestesia geral inalatória já não é mais muito utilizado. Tá? Ou a gente chama hoje de PIVA, tá? Anestesia parcialmente intravenosa. Tá? Ou TIVA, anestesia total intravenosa. Tá? Lá atrás, a anestesia geral inalatória era basicamente você entubar o paciente, tá? Garantir a inconsciência dele através de um gás anestésico, tá? E a analgesia era feito no pré-operatório, tá? 20 minutos antes, 30 minutos antes, você usava uma medicação analgésica, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, no caso da PIVA, o que diferencia, o paciente vai estar entubado, né, conectado a um aparelho de anestesia inalatória, recebendo um gás anestésico. Para durar aquele tempo da cirurgia. Exatamente. Esse gás anestésico vai garantir para ele a inconsciência, tá? Mas toda a medicação analgésica é infundido gota a gota durante todo o procedimento cirúrgico. Então isso é o que caracteriza a PIVA, né? Anestesia geral inalatória, o paciente conectado a um aparelho de anestesia, recebendo um gás anestésico, mas toda a medicação analgésica ela é feita infusão gota a gota durante todo o procedimento cirúrgico e também depois. Então, durante toda a cirurgia, você vai estar do lado do paciente e dependendo, né, do que o pet for operar, e aí vai com o veterinário ortopedista ou o veterinário endoscopista, e aí vai de cada coisa. Exatamente, tá? A gente acompanha o paciente, né? O ideal é que sempre fosse feito, né, uma consulta pré-anestésica com o anestesista. Mas basicamente isso é muito difícil de você conciliar isso daí, tá? Então, a primeira, lógico, consulta é feita pelo colega cirurgião, né? Que vai passar para o anestesista todas as informações que ele tem, os exames pré-operatórios, né? Todas as informações que a gente julgar necessário ter. Até porque eu me lembro quando a Lola fez a endoscopia, eu deixei ela de manhã, aí ela operou ali por volta desse horário das 11, aí à tarde eu busquei ela na clínica e ela já estava super bem. Claro que ela ficou sonolenta naquele dia, ela não fez uma anestesia geral, não, ela fez uma sedação, mas quando eu peguei ela já estava espertinha. É isso que a gente tenta garantir, né, aos tutores. Diferentemente, né, do homem, você passa por uma cirurgia, normalmente você fica 24 horas de observação, um pouco mais, um pouco menos, tá? Às vezes isso é um pouco difícil na veterinária, né? Por N situações e aí às vezes até pelo próprio tutor, que é tão apegado a eles que essa distanciazinha nesse momento causa uma aflição, causa um desconforto muito grande. Então eu gosto sempre que possível conversar um pouco antes do procedimento, tentando explicar tudo o que está envolvido nisso daí, para tentar acalmar. Exatamente, para tentar acalmar, porque como eu falei anteriormente, o que a gente conhece a gente maneja, o que você conhece, o que você tem de informação, você consegue já
ficar um pouco mais tranquilo, se amenizar. E ali é o momento que você tem para indagar, para perguntar. Para poder entender. Para poder entender. A né, dúvida que você tiver ali, você pergunta e a gente vai tentar esclarecer. Tá, joia. Tá Obrigada. Bom? Eu que agradeço. Isso aí. Bom, vocês já sabem, aqui no Pet Zoom eu procuro conversar com um veterinário de diferentes especialidades para que nós, tutores, tenhamos essa informação que é tão importante no convívio, né, para nós que amamos os nossos pets e cuidamos muito bem deles. Fica com a gente. Pet Zoom vai ao ar todas as sextas-feiras na TV Zoom. Pet Zoom. Oferecimento Iamotor. Vá de sonho, vá de moto. Vá de Iamotor, a sua concessionária Yamaha em Nova Friburgo.